Fala, torcedor, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem neste domingo, onde nós tivemos aí grandes eventos no final de semana esportivo do Rio Grande do Sul. Mas antes de começar, quero dar o recadinho de sempre aí, te inscreve, dá o teu like, participa, comenta, compartilha, xinga. Nós já temos nossos primeiros haters, isso é bom sinal, a gente está crescendo, primeiras pessoas dizendo que a gente não entende nada de futebol. Legal, é isso mesmo que a gente quer debater contigo sempre num alto nível sobre futebol, especialmente dupla Grenal, por enquanto, né, que é o que tem pra gente falar nesse início de ano de 2023. Como todo mundo sabe, hoje o Grêmio venceu a Avenida por 2-0, num jogo onde, mais uma vez, não jogamos bem. Aliás, o Grêmio daria para fazer o mesmo comentário em qualquer jogo do Grêmio, né? O Grêmio é aquele estranho caso assim de aquele incrível aquela incrível mágica assim do time que não joga nada, mas também não perde, né? O time que desperdiça 0 ponto. Não tanto por méritos seus, mas também por méritos seus individuais e de grupo e de jogadas ensaiadas eventualmente, mas também porque as coisas vêm acontecendo meio que de uma forma orgânica no Grêmio, assim, ainda tentando achar um espaço. O Renato, que você está vendo aí ao fundo, tentando encontrar soluções, muitas vezes não conseguindo. E hoje mesmo, né, na entrevista dele, ele falou que não gostou nada do futebol da equipe de hoje, e realmente hoje não tem muito o que gostar, né? Primeiro tempo, se tu viu o jogo, a Avenida jogou muito melhor, né? Inclusive o camisa 10 da Avenida, o Garré, e depois o Grafite também, um outro atacante que jogava com a camisa 7, jogaram muito bem, inclusive forçaram o Adriel a fazer duas boas defesas no primeiro tempo. Se fosse olhar pelo primeiro tempo, que é quando o jogo estava correndo normalmente, depois a gente vai falar sobre os acontecimentos, o acontecimento principal do jogo, né, o principal fato dentro do jogo, dentro de campo, a gente pode dizer que o Avenida no primeiro tempo mereceria, inclusive, ter vencido esses primeiros 45 minutos, né? Bom, o Renato, na entrevista que a gente está vendo aí, ele admitiu que o time não foi legal, que o time foi mal, ele não gostou de praticamente nada. Eu acho que tem coisas realmente a comentar. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que eu gostaria de mencionar, é que o Adriel, ele entrou, fez duas boas defesas, foi bem. Eu acho que era um jogo bom para testar o Adriel, que é um goleiro jovem, não tem jogado muito, e um jogo dentro de casa, com o time aparentemente completo, tirando alguns desfalques, né? Então daria um pouco mais de segurança para esse goleiro. E a gente tem que ir muito com calma com o goleiro, especialmente. O goleiro é uma posição sensível num time de futebol, né? O goleiro não pode falhar, né? O Adriel não falhou, mas eu lembro que quando a gente tinha o Vanderlei, tudo bem que o Vanderlei não é lá o bicho, né? Mas a gente tinha o Vanderlei, a gente queria o Breno. Aí a gente tava com o Breno, todo mundo queria o Gabriel Grando. Aí voltou o Breno. Aí todo mundo quis o Gabriel Grando de novo. Aí agora, o Chapecó. Aí agora que tá o Breno, tem gente que quer o Adriel. E também tem gente que fala que nenhum serve, que vai vir o goleiro Rocher do Uruguai, que o Grêmio tá negociando. Inclusive já deve estar negociando mesmo, bastante adiantado, apalavrado. Então, goleiro é uma coisa que tem que ir com calma, mas sim, foi legal essa primeira impressão do Adriel, que é um goleiro que a gente tem muito boas referências, né? O Vila Sante jogou a pedido da torcida de primeiro volante, discreto, também não foi tão exigido. Aliás, foi exigido, mas não teve uma participação muito destacada, né? Depois jogou como volante quando houve alguma modificação ali no time do Grêmio, quando o Kahneman saiu. E também nada de mais, nada de menos. Mas eu gostaria de ver o Vila Sante jogando mais jogos, tá? Porque nessa nova estrutura de time que o Renato está tentando mostrar, mas acho que o Renato não vai dar muita bola, muita pelota aí pro Vila Sante, mas continuo com a minha opinião, dizendo que o Vila Sante é um jogador que deveria ser visto com um pouco mais de carinho pelo Renato também. O primeiro gol do Grêmio, Cristaldo, nós vamos falar do lance do gol, mas o primeiro gol foi do Cristaldo, e não fez muito mais do que isso não, tá? Cristaldo, ele ficou mais ou menos só naquilo, não foi um jogo bom dele, foi inclusive, na minha opinião, exceto pelo gol, e o gol vale muito, claro, mas exceto pelo gol foi o jogo, tirando o gol, o que ele menos jogou. Não gostei da participação do Cristaldo. Em compensação, eu vinha criticando muitos laterais. Reinaldo jogou bem contra o Juventude, não só pelo gol, mas jogou legal, e hoje também fez uma boa partida. Talvez o Reinaldo esteja aí encontrando aí o seu lugar de segurança, a sua forma de jogar, e dando uma solução mediana aí pra gente na lateral esquerda. Já na lateral direita, o Fábio hoje se machucou, preocupa um pouco o histórico de lesões dele, né? Lá na França e nas equipes que ele passou pela Europa, mas falando agora recentemente no Nantes, ele tinha
um histórico de lesão que preocupava e é um ponto de atenção, eu acho, em relação a isso. Será que o Fábio vai conseguir dar sequência? Porque talvez o problema dele não seja nem tanto técnico, como eu venho reclamando, talvez seja físico, de lesão. Ele já saiu mais cedo contra o Juventude, hoje entrou também, não conseguiu terminar o jogo. E aí tem uma coisa que eu preciso comentar, que me chamou a atenção. O Fábio saiu, ok, precisando sair, entrou o Tassiano. Normal. Mas a gente tem o João Pedro, que o Grêmio contratou, é lateral direita da posição, tá há 30 dias já no clube, estava no banco de reservas e não entrou. Eu gostaria de entender, fica a pergunta aí para ti, Renato, por que não usa o João Pedro? É claro que tem, como a gente dizia em relação ao Tite uma vez, o Renato tem as suas ovelhinhas, né? Tem os seus preferidos, e não tem problema nenhum o treinador ter jogadores de confiança. Mas me estranha muito ter um jogador da função e não ser colocado nunca, né? O João Pedro, não lembro, deve ter entrado alguns minutos, mas ele não foi realmente testado. Talvez esteja treinando mal, não sei, a gente não tem acesso aos treinos. Mas o que importa é que isso é um ponto aí que também que chama atenção, né? E o evento do jogo, a gente sabe, né? Que foi o primeiro gol do Grêmio, um gol... Vocês devem ter visto o lance, mas foi um gol quase na bandeirinha de escanteio. O PP estava ali se preparando para bater, normal. O juiz estava indo ali no procedimento comum de dar os 9 metros e 15 da barreira. Mas aí o Luis Soares, diferencial de quem conhece a regra, né? O Luis Soares pensa rápido, a gente sabe de estar sempre pensando um segundo à frente. Ele chamou, tem um lance que mostra que ele pede para o PP, ele aponta, toca aqui para mim. E o PP tocou, o juiz não tinha apitado, não tinha limitado a ação do jogador do Grêmio em relação ao apito, então a regra diz que é possível sim, que valia, só que isso, aí saiu o gol do Cristaldo, o Soares rolou pro Cristaldo, ele bateu quase sem goleiro, um outro jogador tentando viajar, inclusive é engraçado que se tu for ver um zagueiro cai na bola e vai com impulso tentar botar a mão na bola, mas recua, né, quase que ele faz o pênalti numa jogada meio patética assim, e o Avenida demonstrou que não conhecia a regra, né, então assim, gente, não adianta brigar comigo dizendo que o Grêmio está sendo favorecido, porque não, se outro time do interior, o Cacimbinha vier aqui na arena e fizer isso, contra o Grêmio vai valer. Então, conhecimento de regra também é importante. Existe um regulamento que todos os clubes assinam, inclusive a Avenida assinou, onde nesse regulamento do campeonato todas as regras são postas de maneira antecipada e muito claras, e talvez o que tenha faltado era os jogadores da Avenida estarem cientes da regra, e inclusive depois 2 jogadores da Avenida expulso, derrubaram o cartão do juiz, pisaram em cima do cartão, os jogadores dando peitaço, uma cena lamentável, que poderia ter sido evitada, a gente entende, né? A Avenida estava ali tentando fazer o jogo da vida, jogando bem melhor do que o Grêmio, inclusive, dominando em alguns momentos, e aí acontece isso, mas nós temos que ser sinceros, aqui a gente está aqui para falar. Se fosse o contrário, nós não iríamos defender, eu não iria defender, esse canal não iria defender, mas o Grêmio realmente não foi beneficiado de maneira ilícita em relação a isso, né? Agora, sobre a entrevista do Renato, que a gente está vendo aí de fundo, algumas coisas bem importantes que eu gostaria de falar em relação a... O Renato parece um pouco magoado, né? Porque no fim da entrevista ele deu aquela letra, né? Mágoa, e inclusive mágoa é um direito humano, né? De sentir, né? Mas ele falou que em relação à Copa do Brasil, quando falaram que o calendário que vai começar a ficar um pouco mais apertado, ter uma viagem para Paraíba agora, antes do Grenal, e o Renato soltou essa aqui. Os entendidos de futebol trouxeram o Grêmio para essa situação de não se classificar para fases mais posteriores da Copa do Brasil. E aí eu não sei se o Renato estava dando uma letra aí pro Romildo, que era praticamente um pai pro Renato, né, tinha uma relação muito boa, ou até pro Denis Abraão, né, que nunca teve uma relação muito legal com o Renato, então fica aí a dúvida, né, para quem foi essa letra. Letra a gente não é uma indireta, né, a gente não dá para ninguém, né. Então, mas o que vale da entrevista do Renato, que eu acho mais importante, é um elogio que eu faço a ele. Aliás, como uma crítica que eu fiz na semana passada, um elogio que eu faço a ele, é hoje ele admitir que o time não foi bem, né? Ele não tentar mascarar um mau resultado, e não foi bem mesmo, como eu falei, o Garré e o Grafite no primeiro tempo deitaram e rolaram depois. O time com 2 a menos, não tem muito como fazer parâmetro, né? Nosso papel aqui é comentar o que a gente vê, e o que a gente viu foi um time que continua jogando mal, mas continua sem perder ponto nenhum. Então o Grêmio, como falei, é o desperdício zero. Fica de lição agora para frente, o Grêmio tem uma semana de descanso, inclusive vai ter folga agora essa semana, depois vai a Ijuí jogar contra o São Luís no sábado, talvez
com um time misto ou reserva, já poupando, já que a situação do Grêmio é muito confortável, né? O Grêmio já vai jogar classificado, já está classificado, mas já vai jogar garantindo a primeira posição praticamente. Não, é muito difícil tirar essa primeira posição do Grêmio, teria que perder tudo a partir de agora, e a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então é isso, gente. O panorama do jogo é o mesmo dos outros jogos. O Grêmio não joga bem, mas continua vencendo, continua fazendo os pontos necessários. É preocupante, mas a gente tem aquele atenuante, aquele contexto de dizer que o Grêmio tem muitos jogadores novos que ainda não estão escalados da maneira que eu acho que deveriam estar. O Renato continua fazendo seus testes, talvez seja a hora de parar de fazer testes e acertar a escalação, mas o cenário é esse, Grêmio 100% e buscando aí voos mais altos a partir do começo de março na Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Conto com a inscrição de vocês, com o comentário, com o like, com o dislike, com os haters também, que já estão chegando. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana e uma semana 100% para vocês, assim como foi o Grêmio até agora no Campeonato Gaúcho. Valeu, fui, tchau!